O endomarketing tem dois bracinhos. Um, ele aperta a mãozinha do marketing e o outro aperta a mãozinha da comunicação interna. Olá, querida pessoa, seja muito bem-vinda ao canal que tem comunicação. Eu sou Eliane Terrataka e o objetivo deste vídeo é, de uma vez por todas, deixar claro que endomarketing não é comunicação interna. E por que eu digo isso? Porque muita gente se confunde, acredite se quiser. Tem gente que escreve até que é literalmente a mesma coisa. Comunicação interna é endomarketing, mas não é. A gente pode entender o endomarketing como uma estratégia de comunicação interna, mas ele também é uma estratégia de marketing. Aí as pessoas acabam se confundindo por conta disso. E até mesmo fica uma dúvida, né, de quem é o responsável pelo endomarketing dentro de uma empresa? Para seguir aqui, caso você ainda não tenha assistido, aqui tem um vídeo sobre comunicação interna para te ajudar a tirar a sua dúvida, para você compreender melhor. Mas o endomarketing, ele nasceu do marketing para trabalhar melhor a comunicação interna. E qual é a função do endomarketing? Indo direto ao ponto, é vender a empresa para os colaboradores. O marketing vende a empresa para os clientes, né? As pessoas externas, os clientes externos. E no endomarketing tem aquela coisa de visualizar o colaborador como um cliente também, só que interno. Por isso que tem essa palavra aí, endo, que é de origem grega, que define uma ação interior. E o endomarketing é uma ação de vendas interior. E o que está sendo vendido? A empresa, a marca onde você trabalha. Mas por que ficar vendendo a empresa para o colaborador, se ele já conhece a empresa? Para ele se sentir parte do negócio, para ele se sentir valorizado, se sentir importante realmente e ficar mais engajado, mais motivado e, consequentemente, entregar melhores resultados. Mas no fundo, o que o endomarketing quer? Quer que o colaborador saia do escritório falando bem de onde ele trabalha para todo mundo que ele conhece. Um endomarketing bem feito faz os colaboradores saírem falando bem de onde trabalham, compartilhando fotos, mostrando que é um lugar super legal, que valoriza o funcionário, faz ele recomendar a empresa para outros profissionais que ele conhece. Então é uma maneira de conquistar bons profissionais, né? Fazer as pessoas quererem trabalhar dentro da empresa e fazer os talentos que já estão lá dentro permanecerem. Porque a gente sabe que quanto mais o tempo passa, infelizmente, a retenção de talentos é cada vez mais difícil. As pessoas ficam trocando muito de empresa, não ficam muitos anos mais nos lugares em que trabalham, o que era muito comum, né? Alguns anos atrás, as gerações anteriores trabalhavam 10, 30 anos na mesma empresa. Hoje isso é quase impensável. E essa rotatividade de funcionários é prejudicial porque acaba atrasando o processo de crescimento do negócio a partir do momento que você precisa treinar vários funcionários várias vezes, sem falar nos custos que estão envolvidos nessa coisa de demitir, recontratar e tudo mais. Então vale muito a pena tentar trabalhar essa vontade de permanecer e fazer parte sempre da empresa. Não é uma missão fácil. E para facilitar a compreensão geral, é sempre melhor colocar palavras de quem entende mais do assunto do que eu. Apesar de eu conhecer bem a comunicação e querer ensinar tudo que eu sei para vocês, sempre tem pessoas muito melhores para definir os conceitos. Por isso, vou deixar uma frase aqui do Daniel Costa, autor do livro Endomarketing Inteligente. Olha só, se sua empresa deseja encantar, surpreender e fidelizar o cliente, deve então começar encantando, surpreendendo e fidelizando os colaboradores. Mais do que salários ou benefícios, a chave está principalmente na forma como as pessoas percebem aquilo que a empresa oferece em troca
de seu trabalho. E oferecer em troca não diz respeito apenas a salário ou benefícios gordos. É realmente valor, você dá valor ao colaborador e mostrar para ele que ele é muito bem valorizado. Sobre isso, tem um dado muito curioso de uma pesquisa da Hay Group de 2016, que descobriu que 56% dos colaboradores valorizam muito mais a sensação de pertencimento do que os incentivos financeiros. Então as pessoas ficam muito mais felizes quando se sentem parte do negócio e não só recebendo salários muito atrativos. Mas como é que faz isso, né? Como é que a gente consegue valorizar uma pessoa dentro de uma empresa se não for pagando por isso? Olha essa frase aqui da autora Annalisa Brum, do livro Endomarketing como Estratégia de Gestão. Fazer endomarketing nada mais é do que oferecer ao colaborador educação, atenção e carinho, tornando-o bem preparado e mais bem informado, a fim de que se torne uma pessoa criativa e feliz, capaz de surpreender, encantar e entusiasmar o cliente. Percebeu? É justamente criar um ambiente agradável. Por isso que ele costuma ser muito confundido com a comunicação interna, porque as estratégias de comunicação servem para isso, para melhorar o ambiente, melhorar as relações e toda essa parte mesmo de fazer a pessoa se sentir bem dentro da empresa. Mas o endomarketing vai um pouco além, porque ele tem estratégias muito mais profundas que vendem a empresa para essa pessoa. Ele não faz notícia, por exemplo, de como será o recesso de Natal. Ele vê a notícia de recesso de Natal como algo muito bom que a empresa faz para deixar o colaborador feliz. Então ele trata isso de uma maneira muito diferenciada. Ele cria eventos, é bem sutil a diferença, mas é muito diferente. E uma coisa que pode acabar também gerando confusão dentro do endomarketing é quem faz. Porque algumas empresas ficam dentro do RH, outras ficam dentro do departamento de marketing, outros ficam dentro do departamento de comunicação. A verdade é que todos eles precisam trabalhar em conjunto para criar essa estratégia. Mas não fique pensando que aqueles kitzinhos que a gente vê por aí de boas-vindas com caderno, caneta, canequinha e adesivos da empresa é uma estratégia de endomarketing. Ele vai muito além disso. Recomendo que você estude sobre o tema, que vá em busca de mais informações. Se quiser que eu grave mais vídeos, deixa aqui no espaço de comentários que eu vou ficar muito feliz em poder me aprofundar nesse assunto, se for de interesse e puder te ajudar, tá bom? Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigada por assistir até aqui, como sempre. Um beijo e até o próximo vídeo.